Esse texto de Gálatas que nós vamos ler hoje, ele carrega princípios que muito agregaram aqui ao meu coração, e eu quero compartilhar como palavra nessa noite para os irmãos. Então abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 16. Gratidão receber a visita da Vanessa também, é uma missionária, né, Vanessa? Está junto do seu esposo, pastor Ronaldo, lá em Goiás agora, são pastores há muitos anos já. Em Goiás, já estão recentemente, né, estavam em São Paulo, com pastores da igreja presbiteriana. Coloque-se de pé, Vanessa, por fineza, né, está de passagem, que a família dela é de Valadares. Gratidão a Deus pela sua vida, transmite o nosso abraço ao seu querido esposo, sua família, Deus abençoe você. Muito bom, desde a adolescência, né? A gente tem a oportunidade de conhecer a igreja presbiteriana do bairro São Pedro, não era? Isso, sexta igreja. Estou com a memória tão ruim não, que agora eu já dormi um pouco mais essa noite. Essa semana eu dormi um pouco mais, o Lucas permitiu. Gracinha, ele é uma bênção. É quietinho igual o pai. Amém, Jesus. Mas... a sexta igreja, como eu me converti ali 10, 11 anos, envolvido no ministério de música, então a gente tinha esses intercâmbios, sempre servindo ao Senhor, e Deus a conduziu também ao ministério há muitos anos, e é um prazer revê-la. Está aqui em Valadares e veio nos prestigiar aqui, participando do culto dessa noite. Que o Senhor abençoe sua vida tremendamente, em nome de Jesus. Bom, preparados aí? Papel, caneta, se não tiver papel e caneta, bloco de notas, se for cair na tentação de entrar na internet para estar anotando no bloco de nota, não anote no bloco de nota. Para Deus não usar aí, para o diabo não usar Deus, o diabo não usar de distração. Ou se não, anote no coração essa palavra. Então nós vamos ler Gálatas, capítulo de número 5. O texto dessa noite, Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos ler nessa versão, está aí no telão também para facilitar. Vamos ler juntos, 2, 3. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Preste atenção agora, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Passou tudo aí, tranquilo, né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto. Aumente a sua atenção, como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode dizer glória a Deus. Contra essas coisas não há lei. Os dois últimos versos, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Graças te damos por essa palavra preciosa, privilégio de termos acesso a ela no nosso idioma, e de podermos nessa noite meditarmos como igreja e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para dizer no nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo prevaleça sobre nós, naquilo que o Senhor tem para falar. E que de modo algum os desejos da carne que permeiam a nossa mente, atacam o nosso coração, ó Deus, venha dominar a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. E que essa palavra, como aqueles que pertencem ao Senhor e que crucificaram a carne, seja uma realidade vivida todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite de algo que eu vejo, pode projetar por fineza no telão, de algo que eu percebo que é um dos grandes desafios para a gente poder colocar em prática o que nós temos aprendido, por exemplo, como por avivamento, de buscar o Senhor de todo o coração, de transbordarmos do amor de Cristo, de nos arrependermos. Um dos grandes desafios é aprender a lidar com aquilo que esse texto nos ensina. E esse texto, a partir daquilo que nós vamos mergulhar aqui nessa noite, ele pode ser libertador para as nossas vidas, para que a gente possa fluir e viver aquilo que o Senhor tem queimado cada dia mais o meu e o seu coração. Então eu quero falar nessa noite justamente sobre carne e espírito. Vamos ler a pergunta de baixo. Quem está no trono do seu coração? Vamos ler juntos o texto para você lembrar? Carne e espírito. Quem está no trono do seu coração? Quem está governando? Um deles governa. Todo mundo que está aqui. Um dos dois vai governar o nosso coração. Qual deles está governando o meu e o seu coração? Queridos, há uma guerra acontecendo na vida de todos nós. É esse conflito ferrenho entre carne versus espírito. Ele permeia a alma de absolutamente todo cristão. Então, é uma palavra que ninguém passa fora dela. Nem o pastor, nem a intercessão, nem o professor, nem o voluntariado, nem o visitante. Todos. Toda pessoa que teve um encontro com o Senhor, ele passa por esse conflito entre carne e espírito. E o texto é explícito em revelar essa verdade, no verso 17, que diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aí o verso seguinte diz, a frase seguinte diz: eles estão em conflito um com o outro, guerra um com o outro. Carne e espírito está no texto. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu quero viver o avivamento, eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra, eu quero perdoar, eu quero me envolver mais no reino, mas às vezes eu não consigo. Por quê? Porque o texto diz, eles estão em conflito de modo que vocês, o texto, não fazem o que desejam. Eu desejo, mas não consigo fazer. Porque o trono do meu coração está sendo governado, obrigado, está sendo governado, talvez muito mais pela carne do que pelo espírito. É um conflito que todos nós enfrentamos. E talvez aqui você vai ter respostas de por que muitas vezes não rompem certas áreas da sua vida espiritual, ministerial. Porque existe esse conflito sobre nós. Eles estão em conflito um com o outro. Está aí o versículo. De modo que vocês não fazem o que desejam. Então o que a gente já começa a perceber aqui, que um dos maiores inimigos que nós enfrentamos na vida, eles não são os que estão do lado de fora, mas os que estão do lado de dentro. Porque você vai ter uma pessoa que vai te espizinhar, que vai falar mal de você, que vai te criticar. Mas a forma como você vai lidar com isso, essa resposta que você vai dar, é o que de fato vai governar a sua saúde espiritual, a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua maturidade em Cristo. Então o maior inimigo nosso, ou um dos maiores, se eu posso assim dizer, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Passa o próximo slide, tem uma frase de Charles Spurgeon, inclusive em uma das vezes nós estudamos sobre Charles Spurgeon, e essa guerra dentro de nós de carne e espírito, Charles Spurgeon, ele deixa essa frase que diz assim, vamos ler juntos? Ai de nós, o nosso coração é o nosso maior inimigo, é o nosso maior inimigo. A gente trava lutas contra principados e potestades, sim ou não? Sim, acabei de orar sobre isso, de Efésios 6. Nossa luta contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo. Existe uma batalha espiritual contra o diabo, contra as hostes do inferno. Mas pelo nome de Jesus, todo mal é derrotado. O diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a música que nos berços pentecostais, na minha infância, lá na adolescência, eu lembro de que cantava. Ah, meu Deus, vamos lá. Está derrotado. Lembra dessa aí? Essa aí os pentecostal raiz vão lembrar. Está derrotado. Satanás está derrotado. Ó, tem uns. Aí, ó. Olha lá.
está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Então, pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, Satanás está derrotado, ele já está derrotado. Tanto que Colossenses, pega essa palavra do seu espírito, 2,15 diz assim: e tendo despojado, falando de Jesus, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, na cruz do Calvário, os principados, as potestades, eles são derrotados pelo nome de Jesus. Por maior, ou seja, por maior que seja a luta que a gente enfrenta contra principados, potestades e os problemas da vida, eu percebo que existe algo que está lançando mais pessoas da lona que as hostes espirituais. Que está lançando mais pessoas da lona do que os principados, que somos nós mesmos. Ai de nós, o nosso coração é o nosso maior inimigo. Às vezes somos nós mesmos que nessa avassaladora batalha entre satisfazer o nosso eu, a nossa carne, e não nos rendemos à vontade do eu sou. A gente satisfaz o nosso eu e às vezes não se rende à vontade do eu sou. Satisfaz a carne e não se rende à vontade do Espírito. E a gente pode ver, próximo slide, personagens que a gente conhece muito bem, como Davi. Um homem que venceu um leão. Alguém aqui teria coragem de encarar essa luta externa? Essa batalha externa contra um leão? Davi, um jovem, venceu um leão. Matou um leão. E não só um leão, matou o quê? O urso. Venceu batalhas externas terríveis, amedrontadoras, que levariam à morte, literalmente. Venceu o Golias, o gigante temido, que não tinha ninguém na nação de Israel, que ficou sendo ameaçado 40 dias e 40 noites, nenhum soldado desceu na guerra para encarar Golias. Davi venceu Golias, mas entretanto caiu diante da tentação da carne, com Batseba, o pecado dos seus olhos, que nasceu no seu coração. Então você começa a perceber comigo, que o maior inimigo de Davi foi o seu próprio coração dentro desse contexto. E a gente poderia dizer tantos outros, como eu sempre menciono sobre a vida de Sansão, o cara que uma queixada de jumento, gente, venceu quantos homens, matou quantos homens numa batalha? Não foi com metralhadora, não. Queixo de um animal, o cara matou 1000 homens, com uma queixada de jumento. Mas ele não conseguiu resistir à tentação de honrar os seus pais, de entregar o segredo com Deus no colo de Dalila, e de se envolver com uma prostituta, sabendo que o pai tinha dito para ele em Juízes 13, não se envolva com essa mulher que não é do nosso povo. E ele falou, me agradável aos olhos. O maior inimigo de Sansão foi quem? O seu próprio coração. Matou o ministério dele, se eu posso assim dizer. Manchou de Davi. Fez com que Sansão se tornasse um palhaço. O próprio coração. Existe uma luta que nós enfrentamos, e poderíamos dizer tantas outras, como Elias, que venceu uma batalha espiritual de fé, que eu creio que nenhum de nós provavelmente conseguiríamos vencer como ele venceu, diante dos 450 profetas de Baal. Onde esse cara fez o desafio, você teria coragem? Já pensou, Jesus, tem que fazer esse desafio? Pode clamar o seu Deus, vai vir fogo do céu, aí pode clamar o seu Deus. Aí eles vão, clamam, cansa, corta, tenta lá e nada acontece, clamando a Baal e nada acontece. E aí na hora dele ele repara o altar, fala, pode colocar água, vai cair fogo do céu. Você teria coragem de estar lá, centenas de pessoas, como tem aqui, fala, pode pôr água aí, vai cair fogo literalmente do céu, vai lamber essa água aqui. Olha que fé extraordinária. Olha que homem ousado nessa batalha externa. Mas quando ele sofreu a ameaça de uma mulher, esse homem entrou para dentro de uma caverna e quase paralisou o seu ministério por medo, por desânimo, por desgaste. Qual foi o maior inimigo dele? O seu próprio coração. Por isso que Charles Spurgeon, nessa frase, ele é muito feliz em dizer o nosso próprio coração. Então, se a gente... Eu ia até... Não, aliás, deixa... Eu ia fazer uma analogia, mas pode tirar a dispersão. Mas depois você pega a sua selfie, na hora que você for tirar a selfie.
uma selfie aí que a gente gosta de tirar selfie e tal. Vai tirar a selfie e olha, essa pessoa que está ali, ela talvez é que tem te derrubado. É o seu próprio, o nosso maior inimigo. Às vezes está ali diante do espelho. É às vezes o ódio, como o texto diz, como obra da carne, que a gente carrega de pessoas que nos feriram. É isso que está matando, travando a nossa vida. Está impedindo às vezes a gente de conseguir fluir no ministério, porque carrega um ódio de alguém que te feriu. O ódio é uma das obras da carne, sim ou não? E a carne milita contra o espírito. A carne não é só pornografia, não é só impureza, mas o ódio, a inimizade, o texto nos mostra sobre isso. Então isso pode trazer prejuízos terríveis na nossa vida. Tanto que o texto, em verso 21, parte B, diz assim: eu advirto, como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uma certa feita eu ouvi li uma frase que diz que o crente é uma guerra civil ambulante. Um conflito que a gente enfrenta o tempo todo. E aí nós colocamos os olhos. Tá claro, gente? Quem está comigo diz amém. Tá claro? A gente precisa entender essa realidade. A gente está bem ciente de saber que a gente só muda aquilo que a gente identifica. A gente muda com convicção aquilo que a gente identifica. Eu preciso ver aonde está ali o problema para eu poder. O médico, antes dele te passar um remédio, primeiro ele o quê? Identifica onde está o problema. Ele vê. Então a gente começa a olhar. E está aqui descrito as obras da carne no texto que nós lemos. Para você nortear, porque o apóstolo Paulo aqui traz assim, nesse texto, falar do conflito entre carne e espírito, é como se esse versículo de número, a idade, versículo de número 17, a seguir, verso de número 19. É como se você falasse assim, gente, vocês não estão entendendo, né, parafraseando, posso desenhar? Ora, as obras da carne são manifestas e são. Aí ele vai trazendo, como se estivesse desenhando para a gente, o que seria essa obra da carne? Moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Essa parte de relacionamentos pega muito aqui, ó, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. O outro passou no concurso, o outro comprou carro novo, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então Paulo aqui está desenhando para nós. E se você olha para esse texto de Gálatas, é impressionante você ver que Paulo o tempo todo está falando que o cristão ele tem o Espírito. Não é que você não tem. Pelo contrário, quem enfrenta esse conflito é justamente quem tem o Espírito. Se você ler de uma forma mais aprofundada esse texto, você vai perceber, Paulo dizendo no capítulo 3, verso 2, que nós recebemos o Espírito, a igreja recebeu o Espírito. Capítulo 4, verso 29, nasceu segundo o Espírito. 5,16, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, produz o Espírito, vive no Espírito. Só que nós ainda estamos na terra. Só que a gente vive, a gente recebeu do Espírito, mas a gente ainda não foi para o céu. Então nós sofremos provações, nós sofremos tentações, todos nós estamos sujeitos a quedas e a fraquezas, e aquele que está de pé, se cuide, para que não caia. Então o que seria a carne? Já o texto desenhado para nós aqui, a carne é aquilo que somos por natureza. O que é essa carne, pastor? A carne é a nossa condição caída. Se você ler a Bíblia na linguagem de hoje, que é a tradução bem comum, a gente não usa aqui, mas assim, é bem comum, ele diz os desejos da natureza humana. Isso é a carne. John Piper diz assim, a carne é o velho eu, que costumava rebelar contra Deus. Ele diz, na carne eu era hostil, na carne eu era insubordinado, eu odiava a ideia de admitir que eu estava doente de pecado, eu resistia à ideia de que a minha maior necessidade era um bom médico, Jesus para me curar. Essa é a carne, e o tempo todo está lutando contra o Espírito, que é o Espírito de Deus no nosso coração, que é o Espírito de Deus que mora em nós, que ministra o nosso Espírito. John Stott diz assim, poderíamos dizer que a carne representa o que somos, por natureza, por nascimento natural, e o Espírito é o que nos tornamos pelo novo nascimento. Então precisamos entender o que significa um ou outro, para podermos caminhar. Passa o próximo slide, por gentileza. Sobre as obras da carne, eu coloquei para ajudar a gente na memorização, para me ajudar, e isso para poder ficar mais pedagógico. Existem 3 Is do conflito. 3 Is que a gente pode colocar do conflito entre carne e espírito.
Primeiro conflito é o quê? Primeiro I é o quê? Inevitável. Que nós falamos na palavra introdutória, ou seja, todo cristão enfrenta isso. Novo na fé, enfrenta. O mais maduro na fé, enfrenta, sim ou não? Enfrenta, irmã Maísa. Enfrenta. Mais maduro na fé, enfrenta. O que está envolvido no ministério da igreja, enfrenta. Enfrenta. Aquele que não está envolvido, enfrenta. Um homem de muita oração, enfrenta, gente. Enfrenta. Davi compôs salmos. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a maioria do Novo Testamento. Enfrenta. Aquele que ora pouco, também enfrenta. Se a gente lê muita Bíblia, a gente enfrenta. Se a gente lê pouco, todos nós enfrentamos. Pastor, se todo mundo enfrenta, e aí? O diferencial é como a gente reage. Se a gente está preparado para lidar. A gente vai olhar, por exemplo, para homens como José, que enfrentou isso. José, ele foi, por exemplo, abandonado pelos irmãos. Mesmo sendo um homem íntegro. Mesmo não tendo fazendo nada de ruim, sendo um bom filho, sendo um bom irmão, mas ele teve que lutar contra um ódio que poderia guardar e permear no seu coração por década, por mais de uma década. Ele poderia ter carregado inimizade no coração, ele viveu isso. José viveu isso na tentação, quando encarou lá a esposa de Potifar, querendo, não tinha câmeras, não tinha nada, agarrá-lo. Enfrentou essa tentação e venceu. Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. Um homem que recebeu um projeto extraordinário da salvação e a reconstrução da história de uma humanidade. Um homem que construiu a arca. Mas esse homem lá na frente, ele foi dominado pela embriaguez. Embriagou-se com vinho. Ou seja, homens de Deus sofreram e sofrem tentação, e a gente poderia dizer tantos outros, como Daniel, que sofreu e venceu, para se contaminar, se envolvendo com comendo as finas iguarias do rei, consagrados, e ele não se contaminou, mas enfrentou essa luta, e até Jesus enfrentou, gente. Teve que lutar, Jesus teve as tentações do deserto, na sua grande fragilidade. Transforme as pedras em pães, no momento de fome extrema. Você vai ver Jesus enfrentando a dor da traição. Você vai ver Jesus enfrentando a dor de ser negado. Você vai ver Jesus enfrentando a dor de ser abandonado para os seus discípulos na hora que ele mais precisava. Mais que precisava, ou seja, esse conflito, ele é o que, gente? Diga comigo, inevitável. Inevitável. Então o diferencial é como eu vou reagir. É aprender a empunhar as armas certas. É ter a consciência dessa verdade, para a gente parar de ter desculpas esfarrapadas. Porque por muitas vezes o crente coloca a culpa no diabo. Mas foi o diabo? Não, foi o próprio coração. Foi a gente alimentar mais a carne do que o espírito. Foi a gente não andar no espírito, que muitas vezes caiu nessas fragilidades. Então saber que é inevitável, isso blinda o nosso coração. Mas esse segundo I é o que, gente? Interno, diga comigo, inevitável. Diga comigo, interno. Você acha que esse conflito interno, ele acontece primeiro dentro de nós. As obras da carne, elas são notórias e são conhecidas fora de nós. Mas elas começam e elas são nutridas dentro de nós. Isso Jesus disse com clareza em Mateus 15, 19. Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus diz: porque do coração é que procedem os maus intentos, do coração é que procedem os homicídios. Jesus dizendo, de onde procede, gente, o homicídio? Do coração. Do coração que procede os adultérios. Do coração, Jesus está dizendo que procede as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos. De onde que nasce? É do diabo? Não, é do coração. As calúnias. É a blasfêmia. Nasce aqui. Antes de uma pessoa, eu já fiz essa analogia aqui. Antes de uma pessoa matar alguém externamente, primeiro ela matou aonde? No coração, na mente, no coração. Coração como sede das emoções, como um homem interior. Antes de uma pessoa adulterar, ele já abriu outras portas. Ele já adulterou com essa pessoa aonde? No coração, na mente. E a gente sabe pelos estudos da neurociência que 85% do que domina a nossa mente é fruto daquilo que eu vejo e eu escuto.
O que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou assistindo na Netflix, eu estou assistindo, enfim, em qualquer canal, o que eu estou vendo na rede social, as pessoas que eu estou seguindo. Isso está enchendo a nossa mente e pode ser algo terrível se não for do Espírito. Pode jogar a gente na lona, pode paralisar chamado, ministério e nos fazer não herdar o reino dos céus. Por causa daquilo que entra pela porta dos olhos. Destrói não só família, não só casamentos, não só a vida espiritual, mas tem a ver com a eternidade. Então por isso que se torna o nosso maior inimigo. Esse é um inimigo interno. Começa dentro do nosso coração. O que a gente tem ouvido. Pare com esse demônio, se eu posso dizer, do nada a ver. Não tem nada a ver. Cuidado com a cultura do nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Tem nada a ver com Cristo, né? O que a gente às vezes vê, o que a gente ouve, o que está tocando no seu carro, o que toca na sua playlist, o que passa na sua frente, na tela do celular. Isso pode estar sendo o maior impedimento, barreira para viver um avivamento, para fluir no chamado, para fluir naquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Essa é uma luta incessante, não vai, ela sempre é inevitável, melhor dizendo, vai pegar todos nós. Ela é interna, ela começa dentro do nosso coração. Eu acho tão interessante essa questão da gente preencher a nossa mente, porque o que domina a nossa mente vai governar as nossas ações. E aquilo que a gente pratica como ações é que vai ter os nossos resultados. É tão interessante que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está o que, irmãos? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada. Meu, junta ribeiros de água, no seu devido tempo vai dar frutos, e tudo quanto ele fizer prosperará. A prosperidade, a pessoa ser bem-sucedida tem a ver com aquilo que ela diz não, para que vai entrar na sua mente, e o que ela diz sim. Medita na lei do Senhor. Se você ler Josué capítulo 1, você vai ver as ordens de Deus dadas a um guerreiro como Josué, para conquistar a terra, para enfrentar inimigos. Está lá no verso 8, até o verso 9, você vai ver do 1 ao 9, você vai ver Deus dizendo para ele o tempo todo: medite na lei do Senhor, não se afaste do livro dessa lei, ande continuamente, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que ele está falando? Aquilo que domina a nossa mente vai ditar os resultados, as ações que nós vamos ter. Então, se 85%, segundo estudiosos, é o que entra pelos olhos e pelos nossos ouvidos, a gente já consegue ganhar essa batalha muito quando a gente começa o nosso dia lendo, colocando os nossos olhos na lei do Senhor, meditando na palavra. Quando a gente rumina essa palavra, quando a gente decide deixar de seguir certos assuntos, ouvir certos assuntos, blindar a nossa mente. Jesus! Que o Senhor coloque o capacete da salvação, o Senhor blinde a nossa mente e nos dê uma mente de Cristo. Josué, se você não desviar, meditar no livro dessa lei, o cara que veio pegar a espada para lutar, mas se você meditar no livro dessa lei, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então esse conflito, ele é inevitável, ele é interno, e ele é o quê? Incessante. Ele não vai se findar, gente. Ele não se finda nessa terra, esse conflito. Às vezes tem gente que vai sofrer em momentos mais, outros menos, mas até que ele venha, nós vamos enfrentar esse conflito. Tanto que o apóstolo Paulo, o que ele diz em Romanos 7, 18 e 19? Sei que nada de bom habita em mim, isto é minha carne. Romanos capítulo 7, versos 18 e 19. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha o apóstolo Paulo, gente, enfrentando esse conflito dentro do seu coração. Por que saber que esse conflito é incessante nos ensina na prática? Nos ensina a não baixar a guarda em momento nenhum. Nos ensina a não baixar a guarda em tempo nenhum. Se ele não vai parar, não adianta você achar que é o fortão. O
tempo todo o diabo está ao derredor procurando nos tragar. Então eu não posso baixar a guarda. Eu preciso orar sem cessar. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ler a palavra todos os dias, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, guardar o meu coração, envolver no corpo de Cristo. Ou seja, eu não posso baixar a guarda, porque isso é proteção para o meu e o seu coração, que muitas vezes é o nosso maior inimigo. Eu vou estar cercado disso, e aí eu vou conseguir vencer as batalhas que eu enfrento e que pode paralisar a minha vida. Quem está fazendo sentido para você? Amém? Quem está comigo? Amém? Amém? Só pensando. Às vezes é um conflito que a gente enfrenta. Para a gente caminhar para as aplicações. Eu creio que nessa noite, nossa carne será crucificada, debaixo do poder da palavra. Às vezes ela tem ganhado dentro de nós, talvez tem ganhado batalhas na sua vida até hoje. Hoje eu declaro, vai ser o último dia que ela vai ganhar batalha na sua vida, em nome de Jesus. Ela vai ser sepultada nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Pode ser jovem, pode ser adolescente, eu quero declarar que essa carne vai ser crucificada no poder do nome de Jesus. Nós vamos chegar lá no final e vamos dizer: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Esses 3 Is, quais eram os 3 Is? Quem lembra? Tem cola? Tirou a cola? Você fica ligado, gente. Até desenhar, tá. Primeiro, 3 Is do conflito. Primeiro, inevitável. Segundo, interno. Terceiro, incessante. Não posso baixar a guarda. Interno, minha mente e coração. Minha mente, sei que 85%, segundo estudiosos, é pelos olhos e ouvido. Então vou blindar isso, encher minha mente daquilo que Filipenses diz, no combate até mesmo contra a ansiedade. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, que há louvor, que há virtude. Isso ocupe o vosso pensamento. Isso ocupe o vosso pensamento. Eu falei dos 3 P's aqui. Eu falei isso no curso, acho que dos novos membros, ou em um culto aqui, não se me falha a memória. Que esses 3 P's nos ajudam a entender nesse processo. Agora nós vamos dar mais um passo. Nós vamos trazer o momento das ministrações, que a gente orar junto. A gente precisa entender esses 3 P's, além dos 3 Is, entender os 3 P's da santificação. Porque sem santidade, quem sabe ninguém verá o Senhor. Então eu preciso matar essa carne e andar em santidade. E andar em santidade não é um peso, gente. Andar em santidade não é um peso. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O que é pesado é viver no pecado, que a gente já sabe muito claramente, que prega liberdade, mas paga com escravidão. Pecado é luto vestido de festa. Vem para a festa, mas é luto, porque o salário do pecado é a morte. Então a vida em santidade quer ser genuinamente livre. Você tem a opção de envolver lá, de se embriagar, de beber, mas isso não te domina. Agora tem gente que não consegue viver sem isso. Depende disso. Tem gente que depende disso, só vai numa festa se tiver bebida. A pessoa é dominada. Quem é o escravo da história? É quem é dominado pelas coisas da carne. Então isso, o processo de santificação para a gente poder não deixar esse maior inimigo prevalecer dentro de nós, a gente entender esses 3 P's. Por quê? O primeiro P é a santidade, que a gente chama santificação posicional. O que é santificação posicional? É aquela que é obtida no momento da conversão. Eu entrego a minha vida para Jesus. Você pode depois ler 1 Coríntios, verso 1, capítulo 1, verso 2, nos mostra esses 2 tipos primeiros ali de santidade. A santificação posicional é: eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou declarado santo. Os meus pecados, eles são apagados, lançados no mar do esquecimento, a minha velha natureza. Eu sou transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Então essa é a santidade. Ela é a santidade posicional. Eu sou colocado nessa posição. 1 Coríntios 1, 2 diz assim, Paulo dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto é os santificados,
Ou seja, não está falando aqui aqueles que vão ser santificados, mas está no passado, santificados, ou seja, porque eles já tiveram um encontro com Jesus, eles são declarados santos. Aí o verso seguinte, esses meninos é um fenômeno, esses meninos da mídia, gente. Oh, glória a Deus, eles pregam, eu falo com eles, pregam junto comigo, gente. Vocês vão colocando, o pessoal vai lendo lá, enquanto o pastor vai falando, eles vão sendo mais edificados, vocês estão pregando junto comigo. A igreja de Deus que está em Corinto está os santificados, ou seja, eles já foram santificados, sim ou não? Posição, declarados santos, foram tirados do império das trevas. O pecado original foi ali apagado pelo sangue de Jesus. Santificados em Cristo Jesus, mas o que o texto diz aqui? Chamados para ser santo. São santificados, mas ao mesmo tempo chamados para ser santos. Ou seja, é uma santidade progressiva. Que é isso que a gente precisa entender. É o segundo nível da santificação, que é a progressiva, que é o processo contínuo de santificação. Então, enquanto o cristão caminha com Deus, ele vai se separando mais e mais do mundo. Ele vai se libertando do ódio, do rancor, da inimizade, de feridas, de ser dodói, de ser invejoso, de ser egoísta. A gente vai se desvencilhando, porque a gente está vivendo essa segunda etapa. Já fomos santificados, mas somos chamados para ser santo. Tanto que o texto, vários textos, diz: seguir a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ou seja, eu preciso seguir a santificação. Eu vou mudando a minha mentalidade, as minhas ações, os meus comportamentos, os meus relacionamentos. É o nosso propósito, é ser cada dia mais parecido com Jesus. É cada dia mais parecido com Jesus. Então nós estamos nessa santidade progressiva. Então na batalha da luta, na batalha e na luta da carne contra o Espírito, eu preciso entender que isso vai sendo rompido de forma ali gradativa. Deus vai mudando, vai moldando o nosso coração. E o terceiro P, que é a santidade plena. Então quais são os 3 P's, para a gente poder trazer as aplicações? Primeiro, a santidade posicional no novo nascimento. Segundo, a progressiva, que é o crescimento diário. E aí nós chegaremos à santidade plena, que somente na eternidade. Então nessa aqui que nós estamos. Para todos aqueles, se você ainda não teve um encontro com Jesus, não entregou a sua vida, às vezes você ainda não teve essa oportunidade de confessar Jesus, hoje é a oportunidade de você já tomar essa decisão e ser posicionado como santo do Senhor, santificado pelo Senhor. Você que já teve o novo nascimento, nós estamos aqui na progressiva, crescer dia a dia, se libertar desse eu que prende a gente, que trava a gente, que mata às vezes a nossa vida espiritual, que acaba com os casamentos. Acaba com os casamentos, porque as facções, as discussões, as dissensões acabam com a família. É o domínio da carne que destrói a família. Às vezes tem ninguém fazendo obra de macumbaria lá para sua casa, não. É o próprio coração que está destruindo a sua casa. É a picuinha, é a mulher briguenta, é o homem que não sabe tratar a mulher com honra. Isso é obra da carne. É isso que está destruindo lá. É isso que está destruindo o relacionamento com os filhos. Não sabe falar com o filho, não sabe manifestar amor, não tem tempo de qualidade, é só trabalho. É isso, é o coração. É o coração desejoso pelo materialismo, que não tem tempo para a família, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a obra de Deus, que é construir riquezas na terra. É isso, o nosso maior inimigo. Vocês não tem ninguém fazendo obras malignas contra você. É o próprio coração que precisa crescer diariamente em Cristo, buscar e viver em santidade, até chegarmos à santidade plena, que Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine. Lá não vai entrar e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Lá nós vamos ter novas vestes, nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos receber um novo nome, um novo coração. Enquanto estamos aqui nessa terra, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então que Deus, nessa noite, está aqui falando ao nosso coração. É para você e eu olharmos o espelho dentro de nós e vemos aquilo que nós temos feito, que está sendo derrota para a nossa casa,
está sendo derrota para o nosso chamado ministerial, está sendo fracasso, impedimento e barreira para a gente viver o avivamento do céu. É cairmos no chão, literalmente, e falarmos: Jesus, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Arranque-se o que eu desejo eu não consigo, mas eu estou aqui diante do Senhor diariamente, pedindo: enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, me ajude a crucificar essa carne. Oh, meu irmão, nós vamos ter famílias muito mais saudáveis, nós vamos ter ambientes de trabalho muito mais saudáveis, nós vamos ter ministérios muito mais saudáveis, porque a inveja, a cobiça não vai mais governar o nosso coração. Então, em nome de Jesus, essas cadeias, oh Jesus, eu creio, essas cadeias vão ser quebradas no poder do nome de Jesus. Pecados que estão impedindo a gente de viver promessas. Antes do povo pisar na terra prometida, qual a direção de Deus para Josué falar com o povo? Qual foi? Josué 3:5, gente, me ajuda: santificai-vos. Não é pegar mais uma arma, é se santificar, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A maravilha do céu, o cumprimento da promessa vinha de uma vida aliada com o céu. Olha aí, Josué ordenou ao povo a palavra que ele recebeu do Senhor: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Sabe o que está dizendo? Que a santidade, ela precede o sobrenatural de Deus. A santidade, ela prepara o terreno para que o desatar das promessas se torne uma realidade na sua vida. Então santifique, porque aí amanhã, você santificou hoje, amanhã você está preparado para receber a promessa. Porque senão às vezes vai morrer no deserto, porque o coração continua murmurando, o coração continua movendo em rebelião, o coração continua falando mal do líder que está te abençoando, Moisés que está te abençoando. Vai morrer no deserto, porque o problema não está no levanta o diabo, está dentro do coração, que precisa matar essa carne que está impedindo a gente de acessar as promessas de Deus. Então o povo, depois desse texto, foi que pôs os pés na terra prometida. Depois desse texto, no próprio texto, acontece um milagre. Você lembra? O mesmo milagre que o povo viveu, semelhante ao milagre que viveram diante do Mar Vermelho. O rio Jordão, que estava transbordando as ribanceiras, abre de fora a fora, e o povo passa a pé enxuto, porque o sobrenatural se manifesta quando a santidade é uma realidade na nossa vida. Então a voz de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite é: santifique, igreja. Santifica, homem, santifica, mulher, santifica, jovem, santifica os olhos, santifica a mente, santifica o coração, e prepare, porque amanhã o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. O sobrenatural vai acontecer. Você pode dar uma salva de palmas, você pode celebrar as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, que nessa noite estão desatadas. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio no poder do nome de Jesus. Robert Lee diz: a consciência dessa guerra interior é uma das maiores evidências de que nós somos filhos de Deus. Olha que linda essa frase, vou ler novamente. A consciência dessa guerra interior é uma das maiores evidências de que somos filhos de Deus. Sabe o que é? É como o apóstolo Paulo: eu reconheço que eu estou falhando mesmo, eu reconheço que eu estou com inveja do irmão, eu reconheço que eu estou murmurando, eu reconheço que eu estou reclamando de tudo, eu reconheço que eu estou jogando praga na nação, falando mal da nação e orando pouco da nação. Eu reconheço que eu estou tratando mal a minha esposa, eu reconheço que eu estou sendo enjoado do meu casamento, eu reconheço que eu não estou honrando o meu pai. Eu reconheço. Quando a gente começa a se posicionar com essa consciência, há um sinal, há uma evidência: você é filho de Deus, o Espírito de Deus está falando contigo, e a partir do reconhecimento, o Senhor vai fazer uma obra de transformação. Oh, aleluia, aleluia. Os 3 pés, posicional, progressiva, plena, pode passar. As obras da carne, elas são notórias. Por que eu coloquei isso? Porque a gente precisa entender o que o texto diz, que as obras da carne são conhecidas. O texto diz: elas são conhecidas. O que isso significa? Que por mais que seja interno, secreto e invisível, elas se manifestam nas nossas palavras e nas nossas ações. Às vezes você fala assim: olha, a Bíblia é tremenda, gente. A Bíblia está escrita aí: as obras
da carne são conhecidas e são, ou seja, elas são notórias. Você consegue identificá-las. Mesmo que seja interna, elas são identificáveis, elas são tangíveis, elas são perceptíveis. Porque elas são, olha, como eu disse, notórias, elas são evidentes. Então você diz, não, pastor, eu não tenho ódio de ninguém. Mas talvez vai vir uma pessoa na sua mente, talvez é um pai, é um tio, alguém que te abusou, alguém que traiu, alguém que falou mal de você, alguém do seu emprego, você fala assim, fulano, passa de um lado, eu vou para o outro. Eu não quero ver nem pintar de ouro. Não quero. Como é que está o seu coração? Óbvio que perdoar não significa conviver, mas o perdoar é você lembrar sem guardar rancor. Você vai esquecer? Não, esquecer a gente sabe que é amnésia. Perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdoar é você justamente lembrar e não sentir dor. Fizeram isso comigo, mas o meu coração não sente dor por isso. Então, as obras da carne, elas são notórias. A gente percebe na prática aquilo que a gente está fazendo. Então, o tipo de conversa que eu estou tendo, eu vou conseguir perceber o que está governando o meu coração. Olha que lindo que a palavra diz. O tipo de conversa que eu estou tendo no WhatsApp, o tipo de conversa que eu estou tendo com os meus colegas da faculdade, o tipo de conversa que eu estou tendo nos bastidores quando ninguém está vendo, revela o meu coração. E ali eu vou perceber, ixi, olha o assunto que eu estou conversando, olha as coisas que eu estou falando fúteis, olha as coisas que não glorificam a Deus. O que está dominando seria o quê? A carne. Então elas são notórias, elas são múltiplas, porque se você ler esse texto, você vai ver que ela toca a área sexual, prostituição, impureza, lascívia. Ela toca a área espiritual, idolatria, feitiçaria. Ela toca de forma muito forte a área relacional, quando você vê inimizade, briga, ciumeiras, ciúmes, acesso de raiva, ambição, egoísta. E toca até mesmo a área da alimentação, bebedices e glutonarias. Então elas são múltiplas, o que nos faz a gente perceber e avaliar o nosso coração com clareza. Onde que eu preciso parar? Às vezes eu preciso parar de ser impaciente. Às vezes eu preciso parar de ser ignorante dentro de casa. Às vezes eu preciso parar de idolatrar o dinheiro. Se tem uma ação de generosidade, de liberalidade, eu nunca participo. Eu nunca semeei na vida de uma pessoa que foi talvez para o acampamento. Eu falo, não tenho apego ao coração. Mas todo projeto, às vezes, de um envolvimento que exige uma generosidade maior, uma obra do Senhor, uma construção, eu nunca estou ali. Onde que está o que está governando o nosso coração? Então, elas são notórias, elas são múltiplas, e as consequências delas são terríveis, porque além das consequências que a gente tem em todas as esferas da nossa vida, nós lemos com clareza no texto, das quais as que praticam, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Lógico que é uma prática que a gente habitual, e não um acontecimento isolado que vai fazer a gente viver isso. É aquela prática habitual. E para a gente vencer isso, pastor, como a gente vence isso? Pode passar o último slide. Para a gente vencer, o texto diz, o verso 24 e 25, e nós vamos praticar isso hoje. O texto diz o quê? Vamos ler o verso 24. Os que pertencem a Cristo. Quem pertence a Jesus aqui? Então quem não levantou a mão, daqui a pouquinho você pode vir e aceitar Jesus e entregar a sua vida ao Senhor. Aleluia, né? Vamos ler aqui o versículo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como que eu vou vencer essa batalha? Crucificando a minha carne. E a gente precisa fazer a crucificação. Achei interessante uma analogia de John Stott, semelhantemente à crucificação da carne, literalmente. O ato da crucificação que Jesus sofreu. A crucificação, ela é o quê? Impiedosa. Impiedosa. Quer crucificar a carne? Como, pastor? O que é crucificar a carne? Se faz a analogia da crucificação de Jesus. Lembra da crucificação? Ela é impiedosa. A crucificação é um ato impiedoso. É algo que é ali, de fato, feito de forma radical. Radical. Eu anotei que a crucificação no mundo greco-romano não era uma forma agradável. E não era administrada a pessoas simpáticas. Era reservada aos piores criminosos. Razão que era considerada até mesmo uma coisa vergonhosa. O que isso significa na prática? Eu preciso ser radical com o pecado. Pronto. Pastor, como é que eu vou vencer essa batalha? Primeiro, crucificando a carne. Como eu crucifico a carne? Sendo o quê? Radical. O que a Bíblia diz?
Se o teu olho direito te faz pecar, como que a Bíblia diz? Arranque-o. É melhor você entrar sem um olho no reino de Deus do que você ficar ali com os dois e permanecer longe do Senhor. O que o texto está falando? É literal, gente? Não, senão estava todo mundo aqui assim, né? Na verdade é assim, né? Não. O que o texto está nos ensinando? A gente precisa tratar com o pecado de forma o quê? Radical. Seria radical arrancar um olho que me faz pecar? Seria radical demais. Absurdo, assustador. É assim que a gente tem que lidar com o pecado. Precisa tratar de forma radical. Se o celular está fazendo você pecar, hoje o menino vai dormir mais com o celular no quarto, deixa o celular lá fora. Mas eu preciso do meu despertador. Compra aqueles antigos e faz aqueles antigão assim, e põe no seu quarto, vai te acordar. Vai te acordar. Às vezes o celular está ali, a internet está ali, está te levando a você ser dominado pela carne. O que é que está governando? Às vezes tem certas amizades que estão adoecendo o seu coração. Conversas que não estão te levando para perto de Deus. Seja radical. Mude a sua roda. Mude as rodas que você está sentando. Começa a falar: Jesus, me apresente os seus amigos. E não é porque às vezes está na igreja que a pessoa é amigo de Deus, não, meu irmão. Quem é amigo de Deus carrega o fruto de Deus, o caráter de Deus. Porque no meio do corpo eclesiástico a gente tem tanto joio quanto trigo. Então eu preciso ser radical. Quer vencer? Quem quer vencer, gente? Comigo aqui. Todos nós. Então como que eu vou fazer? Ser radical. Essa semana eu não vou murmurar, não. Vou só agradecer. Quando vier a vontade de reclamar do calor, vontade de reclamar do governo, reclamar da comida, reclamar do não sei o que, se vier, eu não vou fazer um voto, só vou agradecer. Radical. Radical naquilo que a gente fala. Então crucifica a carne, é fazer algo que é semelhante. Crucifica é de forma dolorosa e é forma decisiva. E por fim, anda no Espírito. E a crucificação da carne, lembrando, é uma forma decisiva. Quando morre a crucificação, todo mundo tem crucificado, não descia vivo. É para acabar mesmo. Isso não vai fazer mais parte da minha vida. Esse vício não vai fazer mais parte. Eu vou sair dessas rodas. Eu vou fugir desses ambientes que me aproximam da tentação da bebida, que me aproximam da tentação da carnalidade. Eu tenho que sair desses grupos de WhatsApp. Radical. Aí a gente crucifica a carne. E o segundo texto: ande no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Quer não fazer mais o desejo da carne? O que a gente tem que fazer? O último: andai no Espírito. Eu preciso alimentar o Espírito, ou seja, uma constância de manhã, de tarde, de noite, andar no Espírito. Não é só domingo, alimento o meu Espírito domingo, passo a semana toda na carne, volto no domingo, alimento o meu Espírito, vou ler a Bíblia. Não, ande no Espírito todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e até que o Senhor venha, nós vamos andar como uma geração que anda no Espírito, em santidade, para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode exaltar a Jesus? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Põe o último slide. Vamos orar ao Senhor. A luta é real, mas do Espírito a vitória. Vamos ler juntos? Nosso horário já foi. Vamos lá? 2, 3 e... A luta é real, mas do Espírito a vitória. Mais uma vez. A luta é real, mas do Espírito a vitória. Quem está no trono do seu coração? Quem está no trono? Se for essa a carne, hoje está sendo mortificado, está sendo crucificado. Tratamento radical no nosso coração, mudando as nossas rodas, mudando aquilo que a gente vai ver. Oh, meu irmão, nós vamos andar em vitória para a glória de Jesus. A gente vai viver o avivamento, a gente vai viver a mudança do ambiente da nossa casa, quando a gente começar a andar no Espírito de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Oh Jesus, o que você vai orar sobre essa palavra agora? Nós vamos encerrar debaixo de uma oração. Então ore ao Senhor, fala: Senhor, me faça andar no Espírito. Senhor, o que o Senhor está me mostrando, eu sei que Jesus já mostrou para você, como mostra para mim também, aquilo que a gente precisa deixar de fazer, aquilo que a gente precisa crucificar hoje, aquilo que a gente precisa ser radical para tratar, aquilo que a gente vai ser decisivo
em matar na nossa vida. No nome de Jesus, vai falando aquilo que o Senhor está trazendo no seu coração agora. E vai se santificando no Senhor. Vai se santificando na presença de Deus. Jesus, Tu és maravilhoso. Vai, você e Deus, vão lá, vence a carne. Vence a carne agora. Vence a carne, deixa o Espírito de Deus fluir. Deixa o Espírito de Deus. A minha carne está querendo ficar em silêncio, porque sabe que às vezes se eu falar, muito pode a oração do justo tem seus efeitos. Então vai, vence a carne já agora, coloca em prática. Comece a orar o Senhor, fala: Jesus, eis-me aqui. Senhor, enche-me da Tua presença. Senhor, enche-me da Tua presença. Enche-me do Teu Espírito nessa noite, no poder do Teu nome.